você. Meu nome é Sofia Mendonça, sou autista, diagnosticada aos 11 anos, hoje eu tenho 25, sou filha de uma mulher também autista, sou youtuber do canal Mundo Autista, jornalista, mestre em comunicação social pela UFMG, autora de 9 livros e estou aqui para tirar algumas dúvidas. De que forma é dado o diagnóstico do TEA? O diagnóstico do TEA ele não é feito por exames, é um diagnóstico clínico e exige uma observação e uma investigação com entrevistas com a família, seja da pessoa adulta, seja da pessoa criança. No caso do adulto, essa investigação é até um pouco mais complexa, porque envolve um resgate, né, de quando a pessoa era criança e conversa com a própria pessoa, procura documentos da época, né, como coisas de escola, como entrevistas com familiares que vivenciaram. E é um diagnóstico clínico baseado nessa expertise, nessa capacidade de observação e interpretação dos critérios diagnósticos do profissional. Em alguns casos, pode ser também indicado uma avaliação neuropsicológica para descartar outras possíveis condições. Como se referir a uma pessoa com autismo? Geralmente a gente prefere o termo pessoa autista, que está mais ligado aos ideais da neurodiversidade, que é como a maioria dos autistas ativistas se reconhecem e se percebem, não como uma doença a ser curada, mas como um grupo social. Dentro dessa perspectiva, a gente prefere o termo pessoa autista ao invés de pessoa com autismo, porque pessoa com autismo dá a impressão, ou portador de autismo, enfim, coisa assim, que o autismo é algo que tem na pessoa, mas que ela pode, tipo, eu tô com esse anel, eu vou tirar ele a qualquer momento. E pessoa autista mostra que o autismo, ele é algo que impacta, né, como ser mulher, por exemplo, impacta em toda a vivência de uma pessoa, ser autista também. Quais os símbolos corretos para a representatividade e quais não utilizar? Atualmente a gente tem questionado muito alguns símbolos que se tornaram bastante emblemáticos na comunidade do autismo, como por exemplo o quebra-cabeças, que passa uma ideia de que autistas têm alguma coisa faltando, que é um mistério muito complexo, difícil, enigmático e demais. Então, atualmente há uma preferência pelo arco-íris, pelo infinito, né, em arco-íris, porque ele representa toda essa noção de espectro, não como uma coisa assim, esse aqui é mais autista, esse aqui é menos, mas como todas as possibilidades do autismo se manifestar em todas essas cores, né, que podem variar muito em cada característica de uma pessoa para outra, e essa noção de infinito também, de várias possibilidades. Qual a importância do diagnóstico, tanto na infância quanto na vida adulta? O diagnóstico é um assunto da mais alta importância. Na infância, é muito importante, muito relevante que esse diagnóstico ocorra, principalmente antes dos 3 anos de idade, porque aí é possível fazer uma série de intervenções para a pessoa ter mais qualidade de vida e poder se adaptar sem tanto custo, sem tanto sofrimento aos desafios da vida diária, né, cuidados básicos, às interações sociais. Na vida adulta, o diagnóstico também é muito importante. Algumas pessoas vão falar que não, porque o adulto já viveu muito, mas isso é puro preconceito, porque na realidade, primeiro que o diagnóstico ele garante direitos, né, que a pessoa tem um respaldo legal como alguém com deficiência, que é importante porque ela tem realmente uma limitação nela que esbarra numa barreira da sociedade, então ela precisa desse suporte. E também para trazer paz, para trazer autoconhecimento, para a pessoa lidar com suas características e até interagir melhor com familiares, colegas e não se submeter a situações que podem ser motivo de crises ou de muito estresse. Como se dá o processo de inclusão de crianças autistas nos micros aos macros sistemas sociais? A inclusão de crianças autistas ela vem sendo cada vez mais falada
mas ainda é um desafio, porque a legislação sobre isso é muito nova. Tem a questão de, por exemplo, na escola, que pode ter um mediador, né, uma certa estrutura que hoje as escolas têm também para acolher, né, os alunos de modo geral e as diferenças. A criança autista, ela, além de ser autista, ela obviamente é uma criança, e antes de tudo ela é uma criança, né? Então ela tem uma série de comportamentos, uma dificuldade maior de perceber. Não é que ela é mais autista do que o adulto, mas é como se fosse isso, né? Como se o autismo fosse ficando mais sutil muitas vezes, à medida que a gente vai aprendendo a conviver com ele, a interagir com outras pessoas e se expor ao mundo. Então a inclusão das crianças, ela vem muito de buscar suportes para que ela possa desenvolver autonomia e qualidade de vida. Os autistas são mais inteligentes que a média? Existem vários mitos sobre a inteligência dos autistas. Tem estatísticas já defasadas de que a maior parte dos autistas teria deficiência intelectual, outros associam autistas à genialidade, e na realidade tanto as altas habilidades, né, a superdotação, quanto a deficiência intelectual podem coexistir com o autismo. Mas em casos como a antiga síndrome de Asperger, né, esse termo não é mais utilizado, mas seria um autismo mais sutil, a inteligência costuma ser preservada na média ou acima da média. Então, como algumas características são diferentes, né, das outras pessoas, um maior apego a detalhes, uma tendência ao hiperfoco, muitas vezes as pessoas com autismo e essa inteligência preservada, ou a linguagem também preservada, elas passam a impressão de serem pessoas muito cultas em determinado assunto, muito inteligentes. Autistas são pessoas não sociáveis? Um dos pilares do diagnóstico de autismo é a dificuldade da comunicação social, mas ainda há um desafio muito grande para as pessoas interpretarem o que é essa dificuldade da comunicação e como ela se manifesta. Porque muita gente liga isso, por exemplo, à introversão, não necessariamente. Existem autistas que, por uma questão de adaptação, são extremamente extrovertidos. O ambiente, né, que eles foram criados proporcionou isso. Mas são pessoas que fazem piadas inadequadas, que têm uma dificuldade, então, de entender o outro, de ter essa leitura social. O autismo está muito... não está ligado a essa questão mais superficial da socialização, mas sim a baixa habilidade social. Uma pessoa que às vezes é muito amiga de alguém, mas não consegue se impor numa conversa e de repente ela se afasta totalmente. Então, são várias nuances, várias maneiras de manifestar a comunicação social e essa dificuldade na comunicação social que geralmente não são óbvias. Quais as maiores dificuldades para a introdução de um autista na escola? A maior dificuldade para introduzir um autista na escola, além de que a escola costuma ter uma demanda por autonomia, às vezes uma visão mais pasteurizada que depende, pouco a pouco vem tentando mudar, mas também tem essa exposição ao bullying, né, com outros colegas. Porque como a pessoa autista é diferente, ela fala num código que não é o mesmo da outra pessoa não entende, as crianças às vezes nem sempre são acolhedoras com essa pessoa autista, com essa criança autista. Então eu penso que a maior dificuldade seja essa do autismo em si, né? Claro que podem ter outras condições que existam juntos, gravam dificuldades na aprendizagem e tudo mais, mas do autismo em si, o que pega é essa dificuldade de se socializar, que pode se manifestar, por exemplo, uma pessoa muito quieta, que causa uma certa estranheza por causa disso, ou uma pessoa muito inconveniente que também causa uma certa estranheza, e que acaba tendo uma dificuldade de se comunicar com os colegas e às vezes acaba sendo, por ingenuidade, por uma série de fatores, vítima de agressões.
O autista tem dificuldades no aprendizado? Não necessariamente a pessoa autista vai ter uma dificuldade de aprendizado ou alguma outra coisa. A gente pode ter condições coexistentes como TDAH, por exemplo, ou outros transtornos, a própria altas habilidades, que embora muita gente veja como uma coisa até positiva, mas que pode trazer uma dificuldade maior para a pessoa aprender no mesmo ritmo que as demais, né? Na maneira engessada como ainda é a escola. Então, mas falando do autismo por si só, a pessoa autista ela tem uma maneira diferente de processar as informações, isso precisa ser respeitado. Então, por exemplo, costuma ter uma maior dificuldade de generalização, num contexto consegue fazer aquilo perfeitamente, mas tirou daquele contexto já como se não fizesse sentido, já não tivesse aprendido nada. Uma maior dificuldade também com conceitos mais abstratos muitas vezes, né? Às vezes a pessoa autista precisa de algo mais concreto. Então, algumas maneiras do ensino precisam ser repensadas para a pessoa conseguir desenvolver o máximo da sua habilidade acadêmica e estudantil.